Deixa eu ver se fica legal assim. Vou botar essa mesa pra cá um pouquinho. Vamos ver quem chega primeiro. Deixa eu chamar a galera. Feliz, mas esse coração meu, eu tenho até raiva dele. Cadê o povo? Vamos entrar. Não botei nem um batonzinho. Olha os cabelos brancos chegando, ó. Cheio cheio de sinal branco na cabeça. E essa mecha aqui, ó. Essa mecha é chique demais, ó. Parece um cabelinho de cachorro, né? Tem a mechinha assim. O povo desacostumou com minhas lives. Fiquei 2 semanas sem fazer live. O povo não desacostumou, que até agora eu não tô vendo ninguém entrar aqui. Já chegou Bia. Deixa eu ver se o povo entra aí. Como eu vou dizer que eu perdi você? Pra quem perguntar por nós dois. Posso imaginar, vou me machucar. Paula sempre uma das primeiras a chegar, né, Paula? E fica chorando depois. Diz o que fazer pra me convencer a voltar pra junto de mim. Seja como for, sem o teu amor. Pintando pintativo, Essa dor é muito ruim. Bem que eu não aguento mais viver aqui sozinho. Porque sem teu carinho a vida é solidão. Ó, Zoraia. Lava aqui pra mim, nega, por favor. Só pra botar um pouquinho de água, porque senão a garganta fica seca. Daqui a pouco eu começo a falar. Foi água com limão. Vem nesse momento e traz de volta o meu sorriso. Boa noite, Luane. Boa noite, boa noite. Meu bem, porque eu preciso do seu coração. Obrigada. Esperar só mais um pouquinho, viu? Boa noite, Zoraia. Esperar só mais um pouquinho a galera entrar pra gente conversar. Gente, se vocês soubessem o calor que tá aqui, eu acho que eu vou até ligar o ventilador, porque tá pegando fogo. Eu não gosto de levantar não, pra vocês não verem como é que tá bagunçado aqui. Não tá escutando? Aperta aí no botãozinho de aumentar o volume que você escuta. Oi, Vinícius. Deve ser o volume. Já aconteceu comigo também. Fernando Bernardes. Aê! Tá ouvindo bem, gente? Tá dando pra ouvir direitinho? Ô, Guegi. Guegi, não faça isso não. Não faça isso não. Com meus negócios de marcar EVA. Pega ali, ó. Ali tem hidrocor, ali, ó. Pega hidrocor. Isso aí é de EVA, pelo amor de Deus. Pelo amor de Xangô. Faça comigo não. Ali, ó, tem hidrocor, pega hidrocor. Pode pegar, pode pintar. Não tá ouvindo por quê, minha gente? Ai, meu pai. Clica aí no botão de... Poxa. Tô escrevendo porque vocês não estão ouvindo. Aí, ó, Vinícius e Fernando Bernardes disse que tá normal. Então, deve ser porque vocês não colocaram não botaram no botão de aumentar volume. Gente, como esse cabelo meu tá todo branco, ó. E eu tô doida pra pintar mesmo de branco. Branco mesmo. Só que não pode. Está cedo. Mas eu tô doida assim pra fazer, botar um branco nele, botar uma linha assim do lado, ó.
Ai, gente, mas o Vinícius disse que tá bom. Eita, gente. E agora? Fiquei preocupada agora. Como é que eu começo a live se tem gente que não tá ouvindo? Essa aqui é a caneca de Oxóssi. Porque a minha caneca de meu pai Xangô fizeram o favor de quebrar. Aí eu vou ter que encomendar outra. Aí, ó, o Vinícius disse que o som tá normal. Então, é problema no celular de vocês. Bonito. Tu chama a professora. É. Meu irmão parece que é louco. Meu Deus. Porque o pé não ficou. Aí, ó, Leandro também disse que tá normal. Eita, eita, toda hora eu meto o pé nesse highlight. Toda hora. Ela vai pra casa, né? Alguns chamam de highlight, outros chamam de ring light. Pelo menos o que tá escrito lá não é ring, não, é high. Que calor. Ai, que calor. Mas não foi aqui não, viu? Eu não mudei nada, não toquei nada aqui. O problema não foi aqui não, foi vocês aí, no celular de vocês, com certeza. Certo? Aí, ó. Então tá bom. Será que vai entrar mais alguém? O povo tá desacostumado, né? 2 semanas sem fazer live. E não é por mal não. Vocês sabem que se eu pudesse eu fazia live todos os dias. Mas desde que eu cheguei eu ainda não consegui me organizar. Né? Tenho muita coisa pendente, muita coisa para fazer entrega ainda. De decoração de sala, de laço. Então eu tô muito desorganizada. E aí comecei a vender as coisas da Tempero de Manhã, né? Que graças ao Lorum é o Uber. Pega ali pra mim. Graças ao Lorum a gente está conseguindo vender direitinho as marmitas, né? Então eu ainda aí foi bom, né? Saiu e entrou. É assim que acontece mesmo, para poder voltar a ver. Gente, eu tô morrendo de calor, morrendo mesmo. E aí eu não tô conseguindo assim me organizar, mas eu vou conseguir fazer uma agenda para segunda-feira continuar com as lives do Facebook. Nas terças-feiras com as lives da Quilombo Longa no Instagram. E as quintas-feiras com as lives do Instagram da Papo de Preto, né? A Papo de Preto tem 2, né? Que é no Facebook segunda-feira e no Instagram na quinta. E a Quilombo Longa é dia de terça-feira aqui no Instagram. Eu queria fazer mais, queria fazer todo dia. Inclusive, vou fazer também na Tempero de Manhã, que é a página que vocês sabem que eu vendo meus temperos e as comidas, né? Que eu vendo comida de azeite, que eu vendo feijoada e frango frito no balde. E aí, quando tiver tudo certo, a cozinha tudo certo, eu vou ensinar as pessoas a usar o tempero de manhã, né? Então, vamos começar? Quem for chegando vai pegando, compartilhem a live, chama a galera para assistir. Vamos falar sobre educação, porque a Quilombo Longa é a escola, né? Nossa escola panafricanista, garveísta, de preto para preto, nacionalista preta. E hoje a gente vai falar sobre, o tema é construindo uma proposta de educação para uma África soberana. Porque esse é o nosso ideal, né? Como fala John Henry Clarke, nós precisamos de uma educação para o poder do povo preto. E essa educação precisa ser independente. Não pode ser o mesmo modelo de educação que a gente tem nas escolas regulares. Seja ela particular, seja ela pública, porque toda escola regular, ela é regulada pelo Estado, que é racista, não é isso? Então, como todos os povos têm seu sistema educacional, e
os ocidentais, eles influenciam todas as escolas, independente de onde estejam, com seus valores brancos. A gente precisa também dos nossos espaços para que nossas crianças aprendam a nossa história, sobre nossa ancestralidade, nossa espiritualidade, sobre os nossos valores, não é isso? Então, a Quilombulonga é uma escola que se propõe a isso. A gente vai começar efetivamente o ano que vem, porque é muito irresponsável começar agora. Nós temos aqui as escolas de Salvador que começaram as aulas, mas essas escolas já tem vários casos de Covid. E aí eu não vou submeter as crianças a uma situação perigosa dessa, não vou, né? Inclusive crianças com Covid, né? Essa nova versão aí do Covid tá pegando criança. Eu aí não vou submeter ninguém a isso. Mas agora, menina, toda hora eu meto o pé nisso. Eu não tô acostumada, eu gosto de fazer com ele longe. Porque toda hora eu mexo o pé e aí bato. Aí o celular balança. Vamos começar as atividades da Quilombulonga a partir da semana que vem. Porque a gente sabe que esse mês tem uma data comercial, que é o Dia das Crianças, mas a gente vai aproveitar apenas o período, né, que geralmente as pessoas fazem muitas atividades, e eu vou fazer uma semana de atividades com os meninos, com brincadeiras africanas, com contação de história, com filmes para os meninos assistirem, né? Vou fazer tipo uma gincana e fazer uma preparação para o Kwanzaa. O tema da gincana vai ser o Kwanzaa, para os meninos aprenderem os valores dessa celebração, em detrimento do Natal, né? Que o Natal ocidental que a gente compra, a ideia que a gente faz a festa e tal, e agora a gente tá desde o ano passado que eu já faço o Kwanzaa. E a ideia é que a gente comece isso com a comunidade para começar a virar cultura, né? Para ser uma coisa cultural aqui na nossa comunidade. E aí, também estou fazendo o projeto de formação de professores, que deve sair, se o Olorum quiser me ajudar e me der foco, porque são muitas atividades. Eu quero terminar esse mês para a gente começar, antes do ano que vem, já fazer a formação dos professores, das pessoas, não só dos professores, de todo mundo que pode trabalhar dentro de uma escola preta, né? Porque todos nós somos educadores, do porteiro até a diretoria, todo mundo tem que saber os valores da escola, né? Todo mundo tem que entender como é que se educa uma criança preta para o poder africano, para o poder do nosso povo. É isso? Então, eu queria falar sobre isso porque a gente tem, assim, eu tenho percebido que muitas crianças negras, elas estão tão imbuídas de valores brancos, de coisas brancas, de audiovisual branco, de cristianização, porque a gente sabe que em qualquer lugar vai dar certo sim, Paula. Em qualquer lugar que ela for, nessa sociedade, ela vai ser cristianizada. Na escola, em casa, em qualquer lugar. Mesmo que não é cristão, é cristianizado. E a gente sabe que o cristianismo tem sido usado desde sempre para nos dominar, né? Então a gente precisa pensar sobre o porquê de ter uma educação diferenciada, porque muita gente não entende, né? As pessoas acreditam numa educação antirracista, né? Numa educação em que você vai inserir a Lei 10.639 e falar sobre diversidade étnica. Mas a proposta da Quilombulonga, e que é uma proposta baseada no nacionalismo negro, nós não fazemos educação antirracista e nem uma educação para falar sobre diversidade. Porque independente de qualquer coisa, num processo de diversidade, o branco sempre vai estar na frente do negro. Porque a estrutura é deles, porque é eles que dominam tudo, é eles que têm poder econômico. Então, a imagem deles chega um primeiro. Né? Você pode ter uma sala com 20 crianças. Se tiver 2 brancas, pode perguntar quem é a mais bonita da sala. Sempre vai dizer que é o branco, porque está institucionalizado isso, está naturalizado.
Entendeu? Então a gente precisa de uma educação que dê poder. E para isso é preciso mexer com autoestima. É preciso que as pessoas tenham orgulho de ser quem são. Saibam quem são. De onde vieram. Né? Conheça a sua história, a sua ancestralidade, a riqueza que há por trás de tudo que ela é. Nossas crianças precisam disso, né? E aí eu coloquei aqui, pensar uma proposta africana de educação é construir um projeto de nação. Um projeto de nação. Nós estamos fazendo isso, não é apenas para educar, para ensinar a ler e escrever, não. Quando a gente ensina nossos valores, a gente está ensinando para que essas crianças cresçam entendendo que precisa construir uma nação africana, reconstruir. Deixa eu ver aqui o comentário de Paula. Se a gente adulta é difícil se libertar de tanta cultura branca, imagine as crianças. Mas as crianças têm uma vantagem. Elas ainda não estão tão colonizadas quanto nós. Porque nós temos o quê? Eu tenho 41 anos de idade. Eu tenho 41 anos de colonização. Que começou lá desde que minha mãe estava comigo na barriga. Entendeu? E aí a gente já tem nas crianças uma vantagem. Elas estão chegando agora. Elas não têm os preconceitos que a colonização vai colocar nela. Então a gente precisa criar um processo educacional que dê realmente um direcionamento para o lado certo. Porque se a gente permite que nossas crianças sejam ensinadas por pessoas que não têm os nossos valores, a gente está querendo que ela aprenda os valores dos outros. Não é isso? Então eu coloquei aqui. A gente precisa primeiro de unidade entre pretos que tenham o mesmo objetivo. A gente não pode se juntar, por exemplo, com pessoas como a De Júnior, Djamila, Silvio de Almeida, Tia Má, essas pessoas. Por quê? É porque a gente odeia essas pessoas? Não. É porque elas têm valores integracionistas. Elas têm valores crescer com a própria cultura graças a Quilombo Longa. Que assim seja. Pois é, Zoraia, né? Tantos anos de idade, a gente já absorveu muita colonização. E é tão difícil ir tirando o recheio, né? Tão difícil tirando as branquices que a gente tem na cabeça. E a gente precisa começar com as crianças justamente por isso. Né? Aqueles que querem. Eu acredito que pessoas pretas como essas que eu citei nem querem que seus filhos estudem em escolas como a Quilombo Longa, como tantas outras que estão sendo criadas por aí, que já existem também, né? Que são baseadas no nacionalismo negro. Por quê? Porque essas pessoas querem integrar, querem viver confortavelmente na casa grande. Essas pessoas não estão preocupadas nem um pouco em que os seus filhos queiram liberdade. O problema, Manu, é o quê? A não sei o que de referências, eu não entendi. Não entendi. Rogeli! Ah, falta de referências. Estou me policiando. É isso, a gente se policia o tempo todo. Falta de referência, José. Eu acho que você está buscando referência no lugar errado. A gente não está com falta de referência, não. A gente está buscando referências nos lugares errados. Porque quem tem Malcolm, Garvey, Lumumba, Touré, John Henry Clark, Marimba Anne, M. Garvey, tem uma que eu esqueci, não sei o que, Francis Wells, o nome dela é porque é difícil de falar, né? Tantas pessoas que têm os nossos valores. A construção de quilombos no Brasil. A gente tem tanta coisa. É porque a gente não pode mais buscar em mídia. A mídia é branca. A gente não pode buscar em mídia. E é sobre isso que a gente precisa falar. Dessa nova construção. Sabe? Então, a gente tem muitas referências que precisam ser ensinadas. E a gente precisa, José, nesse Luiz, eu chamo de Luiz, nesse tempo de construção de uma educação preta, a gente precisa pensar nessa possibilidade de construir o audiovisual preto. O Rogério tá aí, que pode falar melhor que eu, entendeu? Que é do Núcleo Oscar Devereux de Audiovisual, que está construindo um referencial de audiovisual preto. A gente precisa seguir nesse caminho. Tá começando
Tá, mas só vai engrenar se a gente for lá. A gente que tem que valorizar, a gente que tem que financiar essas entidades, a gente que tem que assistir às lives, que aprender com os cursos que eles fazem, para poder construir um audiovisual preto. É preciso fazer. A gente sabe que a maioria dos livros são integracionistas, mas se a gente sabe disso, e se a gente sabe que foi branco que construiu, como é que eles estão falando sobre nossa história, sobre nossas coisas, e nós não podemos fazer isso? Aí a Rogélia colocou aí, curta o núcleo Oscar Devereux de audiovisual, viu? No Instagram e no Facebook, que tá ensinando muita coisa sobre audiovisual preto, e que a gente precisa fazer, construir uma educação para o poder africano, uma proposta de educação, tem que estar nessa perspectiva de não ver referências de mídia branca, sabe? E agora, mais que nunca, olha o massacre aí com o Borel. Pois eles fazem isso com todos os nossos, né? A única 100% preta, 100% autônoma, sem rabo preso com branco. É isso mesmo, Rogério. Gosto demais do núcleo, demais. Ainda quero fazer um curso com vocês. Deixa eu organizar minha vida, que ainda não consegui organizar, certo? Tem uma figura, eu já coloquei no Facebook, eu não sei se eu coloquei no no Instagram, mas eu vou postar ela hoje de novo, que é a Jarre, deixa eu ler aqui direito para ver se eu sei. Truê, Jarre Truê, acho que é assim que fala, que é jarra furada, sabe? O monarca Gueso, do antigo Daomé, provoca: como encher uma jarra furada? Aí ele diz assim: quando o povo se unir em torno da jarra e cada um fechar parte dos furos. Essa é um monumento onde tem várias pessoas pretas segurando uma jarra. É Jarre Truê. Acho que é assim que fala. Acho que deve ser francês essa linguagem. E aí o que acontece? Várias pessoas segurando, porque simboliza que aquela jarra é furada, que não há como encher uma jarra furada, mas quando várias mãos, cada um fecha um buraco, a gente consegue encher a jarra, porque a gente tapou os furos. Então a perspectiva é essa, de que a nossa jarra está furada por causa da colonização, por causa de tudo que nós desaprendemos, fomos deseducados, não é isso? Mas no momento em que várias pessoas pretas se conscientizam da necessidade de se juntar, o panafricanismo é isso, né? É a unidade entre os pretos, seja no continente ou na diáspora. E a gente se junta e cada um tapa um furo. Eu faço um projeto de educação preta. O pessoal do Oscar Devereux faz um projeto de audiovisual preto. Aí outra entidade faz outra coisa preta. A gente tem a Blackflix, que é um espaço de mídia também, de streaming preto. E aí cada um fazendo uma coisa, a gente vai tapando os furos, sabe? A gente vai tapando os furos dessa jarra que tá furada. E aí a gente começa a conseguir encher a nossa jarra com aquilo que nós precisamos, que é liberdade, emancipação, autonomia, poder para o nosso povo, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, se unir com pessoas que queiram. Eu já tenho algumas pessoas daqui de Salvador querendo fazer a formação da Quilombo, para trabalhar na Quilombo, para estagiar na Quilombo, e essa formação vai sair, né? E inclusive vai sair para pessoas de fora também, né? E vai ter para pessoas de terreiro, porque eu acredito que os terreiros precisam ser racializados, e isso precisa começar com a educação das crianças, entendeu? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer: juntar quem tá com a gente, os pretos que realmente têm um objetivo de criar essa educação para o poder, para a construção de uma nação africana soberana, sabe? Porque a gente sabe que hoje nós estamos debaixo da tutela do branco, inclusive no continente, porque mesmo tendo presidentes, líderes que são negros, eles estão nas mãos dos brancos, né?
Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Fechar os furos. Segundo, panafricanize seu lar. Ensine suas origens, sua história, nossa espiritualidade, nossa língua. A educação deve estar além dos muros da escola. Esses valores devem estar nas famílias, nos terreiros e em toda a comunidade. Isso é importante porque nós temos uma escola. Tô de olho nessa formação. Claro, Léo, com certeza. Você tá aqui no primeiro da lista, né? Que desde o começo você sempre quis participar, né? E aí, eu me perdi aqui. Sim, nós temos várias escolas de regulares que ensinam, que cristianizam as crianças. Por que é assim? Porque os pais são cristianizados, porque a sociedade é cristianizada. Nós precisamos entender que não é só dentro do muro da escola que a educação preta precisa ser feita. É preciso ser feita dentro das nossas casas, dentro dos terreiros, dentro de qualquer coisa que a gente faça, de qualquer espaço cultural preto. A gente precisa disso. Porque não adianta a criança entrar aqui, ouvir falar algo, aprender sobre algo e quando chegar em casa ser tudo desfeito. Sabe? Não adianta. Então, a Quilombo, ela também tem um projeto de agregar com os pais, com as famílias e de fazer atividades com toda a comunidade. Culminando no Kwanzaa no final do ano, que o projeto é fazer o Kwanzaa na rua. Né? A ideia é essa, de quando a gente começar, a gente fazer atividades elencadas com a comunidade durante todo o ano para culminar com o Kwanzaa. Não é possível não levar os valores do nacionalismo preto para as crianças sem levar para a comunidade inteira. Não tem como. Sabe? E essa é uma proposta. Inclusive, na pesquisa que nós fizemos, a pesquisa social que nós fizemos, nós falamos sobre a proposta da escola, se as pessoas da comunidade aceitariam, se queriam e tal. E a maioria aceitou a proposta. E aí, quando a gente começa, antes da gente começar, quando as pessoas se candidatarem para entrar na escola, com certeza vai ser feito um encontro para que as pessoas da comunidade entendam a proposta da escola, entendam a linha pedagógica, entendeu? Para que não haja confusão e para que não haja esse distanciamento entre o que é ensinado dentro da escola e o que se tem de valores dentro das casas. Inclusive, a ideia é que a gente tenha educação à noite também para os adultos, ou de dia também, para que esses adultos entendam sobre o nacionalismo preto, sabe? Eu estou nessa perspectiva também de construir isso e a gente vai juntar com outras pessoas e de fazer fanzine para a comunidade entender sobre valores do nacionalismo preto, para além da educação, né? Falando sobre audiovisual, falando sobre cultura, falando sobre espiritualidade, né? Para a gente distribuir, para a gente colocar na parede, para as pessoas pegarem, entenderem, né? Porque é preciso que as pessoas entendam os valores e queiram participar disso. É preciso que as pessoas da comunidade também se descolonizem. Não tem como descolonizar crianças que vão ser educadas por pessoas colonizadas. Então o trabalho não é só com elas. Então é por isso que é importante que as nossas famílias também tenham essa panafricanização. Não seja só no ambiente escolar, não seja só uma questão de educação formal. Até porque educação africana, ela não é com essa coisa estática como a educação formal que a gente conhece. A educação africana, ela é comunitária, né? Tudo que você vai ler sobre comunidade, com Subofu Somé, né, com Fukiao, com outras pessoas que você vai ler, você vai entender que a educação africana é comunitária. Então, todas as pessoas precisam estar inseridas nesse contexto, né? Vamos lá.
ensine a respeitar os sacerdotes, os mais velhos, os grandes homens e mulheres do nosso povo. E nisso aí que a gente vai entrar também no que José Luiz falou. Primeiro, a gente precisa que a nossa educação seja pautada no respeito aos mais velhos, aos anciãos, aos sacerdotes, porque a gente perdeu muito isso com a ocidentalização, né? As pessoas tratam pessoas idosas como qualquer coisa. E a gente sabe que na nossa cultura o idoso ele é respeitadíssimo por causa da experiência, da carga cultural, espiritual e de sabedoria que eles têm. Então é preciso que eles também estejam nesse contexto, tanto para poder ensinar os valores como a cultura, para que eles também contem a essas crianças de onde vieram, histórias que a gente não conhece, né? Que a gente precisa que as nossas crianças entendam e que com eles é muito melhor. E a gente sabe que essa relação com os idosos é saudável. A gente precisa disso, né? Eu fiz um curso de contação de história com um africano do Benin. E ele fala muito sobre isso, sobre esse respeito que se tem sobre os idosos. Ele conta ele tem um conto, eu ainda vou contar esse conto aqui agora, não vai dar tempo, senão a gente vai perder muito tempo. Mas onde teve uma competição e a pessoa que ganhou porque pediu conselho ao seu avô. E aí o seu avô disse, vá lá e faça tal coisa. E ele fez e conseguiu vencer na frente dos outros por causa da sabedoria do mais velho, né? Então a gente precisa também dessa educação que respeita os mais velhos, os sacerdotes, e que respeite também, não só respeite, mas exalte, sinta orgulho das nossas referências. E aí vem aquela história que Luiz falou, mas as nossas referências não estão na mídia. Como Marimba Anne já disse, nossas referências não são pessoas populares, são pessoas que têm coragem de enfrentar o que está aí, a opressão. São pessoas que têm coragem de dizer a verdade, que não está aqui para agradar ninguém, está aqui para falar aquilo que é necessário ser falado, né? Que enfrenta mesmo para construir uma nação africana, que não fica naquela de só querer oba-oba, de querer like, de querer seguidor. E aí fica falando coisas amenas para poder ter seguidor, ficar se integrando com branco para poder ter seguidor. É isso que a gente precisa entender. E aí coincidiu que hoje, eu compartilhei no Facebook, esqueci de compartilhar no Papo de Preto. Saiu uma pesquisa onde a ONU, boa noite Evangivaldo, onde a ONU elegeu as maiores referências da mídia preta. Aí foi Ade Júnior, Gil do Vigor, ex-BBB, e outra menina que eu nunca ouvi falar na vida. Nunca ouvi falar na vida. Cláudia, Camila, um negócio desse assim. Nunca ouvi falar na vida. E eu disse, gente, a gente tá mal de referência, viu? Mas aí você vai parar pra pensar, quem foi que elegeu? A ONU. A ONU é a maior representação branca que existe, sabe? É aquela que regulamenta o poder dos brancos sobre outros povos. Então, claro que a ONU vai colocar lá como referência pessoas pretas que estão ajudando a deseducar o nosso povo. Boa noite, Mari. Obrigada. Muito cheio de axé. Você está assim linda desse jeito. Né? A ONU vai bater palma para aqueles negros que são os negros da Casa Grande. Esses negros que estão ajudando o branco a manter a dominação sobre nós. Que estão fazendo uma mídia integracionista, sabe? Nunca na vida que a ONU vai colocar um Rogério como referência de mídia, porque Rogério faz uma mídia subversiva, né? O Núcleo Oscar de Audiovisual faz uma mídia que é contra a opressão,
que luta pela emancipação do nosso povo. Então, a gente precisa entender isso para que nossas crianças não fiquem aí tendo essas referências midiáticas como referência delas, né? Eu lembro que quando Maju entrou para fazer o jornal, a gente se emocionava porque as meninas pretas iam se enxergar em Maju como referência. Isso é uma desgraça, sabe? Porque uma criança preta ter como referência alguém que trabalha na Globo, sabe? Uma criança preta ter como referência alguém que faz consultoria para o Carrefour, alguém que escreve para Vogue, para Carta Capital, alguém que se vende a espaços racistas. Isso é triste. Isso é a gente permitir que a educação das nossas crianças continue colonizadora, sabe? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma educação para construir uma nação africana soberana. E para isso, a gente precisa ter como referência aqueles que foram contra o opressor. Aqueles que foram contra a dominação do branco. Aqueles que foram, que lutaram, que escreveram, que falaram para o povo se emancipar, que construíram coisas para que o povo fosse autônomo, livre, sabe? Então essas são nossas referências e são essas pessoas que as nossas crianças precisam se orgulhar. Eu fiz um banner enorme de Garvey para colocar aqui. Quando estiver tudo organizado, vocês vão ver. Vou pegar fotos de A3, de Malcolm, de Marimba Anne, de John Henry Clarke, de vários outros e vou colocar em toda a escola, sabe? E falar sobre eles, ensinar sobre eles de uma forma que a criança entenda, para que essas crianças tenham essas pessoas como referência. Nós precisamos montar essa estratégia, porque quando eles colocam AD Júnior e outros como referência, isso é estratégia de guerra, isso é propaganda, sabe? Para que a gente continue com os olhos fitos nessas pessoas que estão ajudando eles a nos colonizar. A cegueira é tanta que se fosse mesmo nossa causa, porque então não colocaram Lázaro Ramos como apresentador do BBB? O cara é talentoso e fizeram o que nem sabiam dele. Ah, mas Lázaro Ramos também é outra referência. A gente precisa mesmo desconfiar sempre. Claro, tudo que a Globo faz, tudo que esses espaços brancos fazem, pra mim, é lixo, sabe? Tudo que eles fazem é lixo. Então, porque olha o racismo aí, porque os meninos pretos iam fazer uma malhação, 90% de elenco negro e tal. Aí eu dei risada, primeiro, porque, boa noite, Ana Flávia. Primeiro, porque dois negros mendigando que a Globo faça aquilo que eles querem, aí a Globo vai e tira a malhação. E segundo, porque depois eu vim descobrir que a história que eles iam retratar nessa malhação seria da pior escola do Rio de Janeiro. Então ia ser cheio de estereótipo negativo. Era igual pegar 8 pretos e botar no BBB, cada um pior do que o outro, para poder dizer que o povo negro é racista, que o povo negro mesmo é que é desunido, o povo negro mesmo que isso, mesmo que aquilo. Porque, gente, bote uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém que tem poder branco vai abrir espaço para colocar preto para libertar o povo preto. Porque a manutenção do poder deles depende da nossa alienação, da nossa colonização, da nossa branquice, do nosso embranquecimento. Sabe? Ah, boa noite. Não tem problema não, Pablo. Oxente. Entendeu? Então a gente fica se emocionando com essas pessoas que estão lá. E essas pessoas ajudam um espaço racista como a Globo a se vender como antirracista. Você sabe quantas pessoas eu já ouvi dizer que a Globo não é racista porque eu tenho um monte de preto lá dentro? Mas ela é racista.
É ao mesmo tempo que ela bota um monte de preto, ela faz discurso racista o tempo todo, ela tem programação racista. Ela tem uma linguagem racista. E o povo não vê, não entende. Exatamente, Evangivaldo. Nunca vão nos dar poder. Nunca. E poder é uma coisa que você impõe. E a gente só vai impor poder no dia que a gente tiver poder. Impor respeito no dia que a gente tiver poder. No dia que a gente for autônomo, que não precisar mais dele, não mendigar eles a nada, aí a gente vai ter. Sabe? Ah, tiraram os pretos da fazenda e colocou pra quê? Ainda bem que eu nem assisto isso. Porque é tudo é o mesmo enredo, gente. A gente tá acostumado. É tudo o mesmo enredo. Eu nem olho. Eu já não assisto TV aberta mesmo. Eu só tenho televisão pra assistir filme, que é o que eu gosto. Documentários, vídeos no YouTube, coisas que me interessam. Entendeu? Então, escolha junto com as crianças nomes africanos de acordo com seu significado. É uma coisa que eu tenho... Ah, deixa eu ver aqui um comentário de... Manu, o que você acha a gente pode fazer para se desvencilhar dessa branquice que atravessa nosso cotidiano? É isso que eu tô fazendo. É disso que eu tô falando. A gente precisa buscar as reais referências e a gente tem que querer conhecer, aprender, se alimentar de coisa preta. A gente não vai conseguir se descolonizar seguindo página de esquerda, seguindo página feminista, entendeu? Assistindo a Fazenda, assistindo BBB, assistindo novela, sabe? Não sei o que do Imperador, que eu não sei nem que miséria é, mas eu só ouço falar, sabe? Apoiando causas pretas, sim. Financiando coisas pretas, financiando a Quilombo Longa, financiando o Núcleo Oscar Devereux de Audiovisual, a Casa Imersa, que trabalha com pessoas pretas que são trans, entendeu? Uma série, ela descobrindo a história preta, uma série de gente que está trabalhando com nacionalismo preto, sabe? Que precisa do nosso apoio. Se alimentando de coisas pretas, gente. Não tem outro caminho. São 41 anos de idade... Que não foi 41 não, porque já com 39, 40 eu já estava me descolonizando. Mas foi uma vida se colonizando, aprendendo branco. Para isso acabar, eu preciso começar a me encher de coisa preta. Então eu só sigo página preta que fala sobre autonomia. Eu não sigo a Dejônio, eu não sigo Dejamila, eu não sigo... Quem é mais? Roger Cipó. Eu não sigo esses artistas, Camila de Luca, não sei, não sigo nenhum deles. O único artista que eu ainda sigo é Licínio Januário, que é africano do continente, que tem uma cabeça mais, né, que também tá construindo audiovisual, apesar de ser um pouco integracionista também. Postagem com esses lugares que a gente pode apoiar. Já fiz, Pablo, já fiz. Eu vou marcar você, mas você pode procurar Núcleo Oscar Devereux de Audiovisual, tá aí nos comentários. Olha a mãe Val e a Lorixá aqui seguindo, assistindo a live. Seja bem-vinda, mãe, sua bênção. E você pode também... A Quilombo Longa você já tá aqui, já sabe qual é. E tem também Silvio de Almeida também, com certeza, Evandro. Tem a Descobrindo a História Preta, eu já coloquei. E a Casa Imersa, que trabalha com pessoas trans. Tem outras, viu, gente? Tem outras entidades pretas. Tem a Blackflix, que você vai achar filmes, documentários, programas, animações e uma biblioteca, sabe? Preta. Ainda tem isso. Ah, é vizinha da gente, né, Léo? Monique Evelyn. Eu nem lembro dela, assim, porque eu não conheço nada dela, nada. Né? Então, assinei a Blackflix por minha casa. Eu fico feliz. Blackflix é muito bom, muito bom. E aí, a gente precisa fazer esse tipo de coisa, fazer se retroalimentar de coisa preta, sabe? Comprar a autobiografia de Malcolm, comprar os livros de Garvey. Eu comprei 3 de Garvey. Agora eu comprei aquele Malcolm, Garvey e Lumumba, separatistas negros. Eu comprei Stockley de Touré.
Aqui tá enchendo de livro, viu? Eu tô comprando bastante. Assim, eu não consegui ler tudo. Comprei Levante dos Nossos Filhos. Procure a editora Filhos da África, editora Poder Africano, editora Quitembo, editora Nombeco, que vende livros pretos. Tem muita coisa que a gente precisa se alimentar e conhecer, sabe? Vamos lá. Então, aqui eu parei para falar de outra coisa. Nós vamos ter um processo aqui na segunda unidade pedagógica, porque a primeira unidade pedagógica nós vamos falar sobre Exu e os orixás, tá vendo que deu? E aí na segunda unidade pedagógica nós vamos falar sobre África, sobre a nossa autodefesa, né, sobre nomes africanos, sobre línguas africanas, e eu vou, junto com os meninos, trazer listas de nomes africanos com seus significados para que os meninos escolham, meus alunos. E tudo isso vai ser em concordância com os pais, porque os pais vão receber no começo de cada unidade didática o que os meninos vão aprender. Eles vão saber o que os meninos vão aprender. Então vai estar lá que nessa unidade didática, na segunda, os meninos vão aprender sobre nome, vão aprender a ser alfabetizado através do nome e vão aprender a escolher um nome africano. Que a maioria de nós, até quem já está se africanizando, ainda bota nome ocidental nos filhos. Isso é horrível. Né? Se eu tivesse uma filha hoje, ai, doido para ter uma filha, né? Mas se fosse homem, o nome ia ser africano. Entendeu? Então a gente precisa também voltar a esse processo. Esse negócio de botar Maria, Pedro, João, esses nomes tudo bíblico e ocidental, não tá com nada. Ensino em línguas africanas é outra coisa que a gente vai fazer aqui na Quilombo. A gente vai ter em sala de aula o quadro, né, de Yorubá, Quimbundo e Yorubá, Quimbundo e tem outros que é Swahili, ou Efon, é um dos dois. Para os meninos saber a diferença de cada coisa, como se diz em cada língua. Inclusive tem essa página, eu acho que é Swazilian. Acho que é Swazilian o nome da página. Eu vou marcar vocês, eu já botei lá na Papo de Preto, que ensina o Swahili. Muito bom, muito didático, muito bom mesmo. Né? Já comprei os livros de Quimbundo de Yorubá. A gente vai trabalhar com isso. Mas mais do que isso, a proposta da Quilombo Longa é ter, como tem aulas de inglês, ter os dias da semana de aula específica de língua. Né? Vou tentar fazer uma parceria aí com os professores de Quimbundo de Yorubá. Tô querendo que meu filho ensine Yorubá, que meu filho conhece mais do que eu. Mas tudo vai depender do tempo, né? Porque não é fácil. Outra coisa, estudar civilizações africanas, sistema espiritual africano, organização econômica e política, inclusive os valores que são do Ubuntu e do Kwanzaa, né, que fala sobre sistema econômico, organização econômica, organização comunitária, política. A gente precisa disso, é urgente. Uma das formas que os urubus têm de nos dominar é porque nós dependemos deles financeiramente e nós estamos debaixo da política deles. Então a gente cresce sem entender como a gente gasta o nosso dinheiro, como se deve gastar, e aí a gente fica nessa sociedade de consumo e deslumbrado, e a gente quer a roupa de marca, a gente quer o sapato de marca, a gente tá vendo os meninos de comunidade aí que só quer saber de Lacoste, Nike e outras marcas, e aí a gente vai financiando os brancos com essas grandes marcas, e às vezes deixa de comprar uma coisa que tenha uma boa qualidade, talvez até maior, com os nossos irmãos, porque não tá na mídia, né? E é uma das raivas que eu tenho do preto que tá na mídia branca, é essa, sabe? Porque ele ajuda a vender a ideia, o produto, o modo de viver dos brancos para os pretos, para o seu povo. Porque quando o preto vê a imagem de Lázaro, quando o preto vê a imagem de Maíra vendendo algo, ele quer ter aquele algo que ele está se enxergando. É a miséria da representatividade, sabe?
que a gente ainda não entendeu quão desgraçado é essa representatividade, sabe? Né, Vangivaldo? A gente fica deslumbrado com essas pessoas vendendo isso para nós. Eu me lembro que quando eu defendi a representatividade, eu peguei uma fala de Lázaro Ramos, onde ele dizia isso. Ah, eu também consumo margarina, creme dental. Então, eu quero também ser visto. Eu quero minha cara vendendo os produtos que eu consumo. Mas quem é que lucra com isso, gente? A gente está dando poder para eles. E além de dar poder para eles, a gente está se matando, porque margarina é uma miséria. Pense aí, DJ vendendo uísque. Johnny Walker. Cara ladrão que roubou a receita, igual no KFC, né? E aí ela tá vendendo Johnny Walker com militância. Que não é só nem vender. É com militância, sabe? Se o racismo acabar, esse povo morre de fome. Exato, algo acaba com o nosso povo e isso é um caminho longo pra gente falar sobre essa dissociação do vício, né? Porque como o Malcolm diz, eles entram nas nossas comunidades e viciam os nossos. Os meninos que querem saber de beber, de fumar, de cheirar, sabe? Parece que não tem outra perspectiva de vida. E a gente precisa mudar isso. Pense aí, Zoraia, né? E aí a gente consome isso. A maioria das mulheres vai dizer: tô tomando Johnny Walker, porque Djamila vendeu, porque Djamila tá lá ó, com Johnny Walker, sabe? Muito louco isso, gente. Muito louco. E achar que isso é poder, que isso é resistência, que a gente tá adentrando os espaços, sabe? Pelo amor de Olorum. É cada coisa que a gente... Olha, deixa eu ver aqui o horário, viu? Faltam 6 minutos e eu tô aqui conversando. Pá. A gente precisa também falar de nacionalismo negro e panafricanismo. Eu fiquei mal, ela falando de representatividade com um copo de uísque na mão. Difícil demais. Será que ela não pensa nisso? Não. Primeiro porque ela tá pensando em ganho pessoal mesmo, sabe? Essa galera diz assim, como Monique Evelyn diz assim: ah, vocês acham bonito a pessoa tá passando fome? Não é passar fome, gente. É comer com dignidade. É comer pensando coletivamente, sabe? É muito triste isso. Então, a terceira unidade didática da Quilombo Longa, a gente fala sobre nacionalismo preto, panafricanismo, garveísmo. E eu tô construindo uma proposta para falar sobre Garvey, sobre todos os separatistas negros, de uma forma que as crianças entendam de uma forma leve. Porque a ideia é que essas 3 unidades didáticas, ela siga da educação infantil até a universidade preta que a gente vai construir depois. Eu acredito. E que em cada nível se fale de uma forma. A gente não vai conseguir fazer tudo em um ano, né? A gente tem muita coisa para falar. A gente tem muita coisa para aprender sobre nós que a gente não sabe. Eu mesmo tenho hora que dá um bug. Gente, é muita coisa que a gente não sabia. E a gente aprendeu muita coisa que não presta pra banana nenhuma, que é lixo, sabe? E a gente precisa pensar sobre isso. Faça do seu dia a dia um ambiente africano, onde as crianças ouçam coisas pretas, em que as crianças vistam coisas pretas, vejam os pais vestidos de coisas pretas, participem de momentos onde se ouça música preta, se valorize, porque a gente tem, né, a gente tem no nosso ambiente, além da cristianização, a gente tem pessoas pretas vestindo roupas que o branco vende e supervalorizando o clean, né, do que o branco vende. E a gente tem também pessoas pretas supervalorizando a MPB, que é música de elite, a música daqueles ordinário branco, né? Como se fosse a música ideal, né? Música clássica também, e como se a música de comunidade, a música que é feita pelos nossos, fossem qualquer coisa, fossem lixo. E não é, sabe?
Eu amo pagode, samba, funk, hip hop, a rocha, eu amo, eu não suportava, porque eu tinha essa ideia também de que a música brega, eu tinha essa ideia branca, sabe? Hoje eu não tenho mais isso, entendeu? Então a gente precisa também mudar esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho importantíssima, deixa eu ver aqui, comece o hábito de reunir, gente, pelo amor de Deus, que comece o hábito de reunir a família. Bernardo, por favor, eu tô falando aqui com o pessoal, tá bom? Comece o hábito de reunir a família para falar sobre nossas coisas. As pessoas podem achar isso bobagem, mas uma das coisas que os evangélicos fazem muito, isso é construção de poder. Muita gente aqui deve saber, né, que já passou pela igreja, chamado devocional. Boa noite, Eliana. E o devocional, ele é aquele momento onde os pais vão conversar com as crianças sobre textos bíblicos, para passar os valores deles para as crianças, né? Vão escolhendo, e aí tem o devocional para adulto, onde a gente, adulto, faz um plano de leitura de coisas bíblicas, e as crianças têm a Bíblia infantil, tem toda uma programação de revistinha, não sei o quê. Mas a gente pode dizer assim, tá imitando? Não. Porque a construção africana de oralidade, de passar valores pela oralidade, era assim, juntava, não é assim igual, né? Juntava a família, a comunidade em volta de uma fogueira, e ali se contava histórias, contos, e através desses contos se passavam os valores comunitários, valores políticos, valores sociais, sabe? E a gente precisa ter esse momento nos nossos lares, de conversar com os nossos, com a nossa família, sobre nossas coisas, sabe? Eu também tô querendo fazer esse programa para que a criança leia tais e tais textos em tanto tempo, sabe? Para que a gente, por exemplo, comece um processo de leitura de nacionalismo negro. Aí começa com um livro de Garvey, depois um livro falando sobre Malcolm, sobre as ideias, para a gente ir fazendo um plano de leitura, para a gente se africanizar cada dia mais, para a gente aprender a absorver coisas pretas sobre autonomia diariamente, porque realmente não é fácil você pegar todo dia e ler um livro inteiro. Mas se a gente faz um plano, tipo uma agenda, e é essa a ideia que eu tenho de fazer, a gente começa a criar o hábito de fazer aos pouquinhos e lendo aos pouquinhos, sabe? Porque a gente precisa desses momentos também, sabe? Não é só viver e pronto. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa absorver ideias, né? E tirar a branquice que a gente tem, sabe? De muito tempo. E por último, crie uma horta. Ensine a cultivar o próprio alimento da forma mais saudável possível. Ensine os princípios alimentares da dieta alcalina. Ensine sobre o Dr. Sebi, Dr. Laila África, sabe? A gente precisa reconstruir a nossa alimentação. A gente consome muita porcaria. Muita! Pra mim, vai ser incrivelmente difícil, porque eu tenho um paladar horroroso, sabe? Pra você ter ideia, todas as coisas que são quisilas de meus orixás, eu não gosto. Pra mim tá lindo. Eu odeio manjericão, odeio feijão branco, odeio arraia, peixe, né? Pimenta de cheiro, assim, uma série de coisas que eu não gosto, já é quisila mesmo de meus orixás, e eu acho massa. Mas eu tenho um paladar tão ruim, que pra mim vai ser difícil reconstruir. Por quê? Porque eu fui educada pra comer porcaria. É aquela coisa, você dá tal alimentação pro filho, o filho chora, esperneia, a mãe vai e dá o que a criança pede, entendeu? Então eu tenho um paladar muito ruim mesmo, e pra mim vai ser muito difícil, mas a gente pode começar a fazer isso
Eu já mudei muita coisa, entendeu? A questão do refrigerante mesmo, que eu tirei, fiquei um tempo sem, depois comecei a voltar porque estava vendendo, aí agora já tirei de novo, né? A gente precisa tirar refrigerante da vida da gente, essas coisas industrializadas, principalmente os industrializados, porque inflama tudo, dá uma série de alergias, uma série de coisas que a gente sente que acaba com nossa saúde. Então, para se manter vivo, que isso também é revolucionário, se manter vivo, com saúde, com um corpo que tem poder de lutar, né? Porque se você se inflama toda, fica doente, você não tem poder nenhum para lutar. Mas se você se cuida, se você cuida do seu corpo, se você faz exercícios físicos, se você cuida da sua alimentação, se você toma chás, sabe? Se você cuida da sua saúde, você cuida da sua espiritualidade, você cuida da sua mente, para que tudo esteja bem, você consegue ajudar a sua comunidade a crescer muito mais facilmente. Então, a gente precisa pensar sobre isso também na educação. Eu tenho um terreno grande aqui no fundo aí de minha casa. Eu tô esperando construir uma rampa, porque meu joelho grita para descer no barro, né? Pra gente construir com as crianças uma horta, sabe? Leite, embutido, refrigerante, exatamente. Sabe? E a gente gosta dessas coisas porque a gente aprendeu a gostar dessas coisas. Então é tudo uma reconstrução dificílima, né? Porque a comida está associada também ao prazer. Então a gente vai ser difícil, mas a gente pode começar e a gente pode principalmente inserir isso na educação dos nossos filhos, tanto em casa como na escola. E é uma proposta também da Quilombo Longa, construir junto com as crianças a horta, né, o cultivo da própria alimentação, principalmente porque a gente sabe que eles nos alimentam, eles nos vendem a alimentação, nós consumimos a nossa alimentação dos brancos, aí vem cheio de agrotóxico, vem cheio até da questão do suco. É melhor você chupar a fruta, comer a fruta, do que você tomar o suco, porque você vai tirar ali a fibra e ainda vai adicionar açúcar, não é isso? Pois é, gente. Então, a proposta de educação que a gente tem não é apenas de fazer atividade e de aprender a ler e escrever. A nossa educação, a educação para uma construção de uma nação africana soberana, é preciso que se passe por todos os nossos valores, por toda a nossa cultura, porque como eu venho dizendo para vocês aqui, como o Dr. James Small fala, se a gente não vencer a batalha cultural, a gente vai, não adianta vencer a política nem a econômica, a gente vai perder de qualquer jeito. Então, construir uma proposta de educação preta, africana, é isso, é trazer para nossas crianças valores que tiraram de nós, sabe? É voltar, sabe? E aí tem uma frase, eu tirei aqui do celular, mas eu não era para ter anotado aqui, que diz assim: quando você não souber para onde ir, olhe para trás, volte para o seu passado. Isso é Sankofa, né? A gente precisa olhar para o nosso passado para reconstruir o nosso futuro. Então, o nosso poder está no nosso passado, está na África que tiraram de nós, na África que não permitiram que nós conhecêssemos. Então a gente precisa conhecer os nossos valores, trazer esses valores para os nossos lares, as nossas comunidades, nossos terreiros e as nossas escolas, certo? Então eu agradeço a vocês. Teve gente que chegou agora, mas já vai acabar, né? E vocês vão ficar, a live vai ficar salva aqui. Eu vou colocar a live na Papo de Preto do YouTube. Vou colocar a live na Papo de Preto do Facebook e na Quilombo Longa do Facebook. Então vai ficar salva. Quem tá chegando agora é só pegar depois, porque o horário também já tá bem, né? Então quinta-feira a gente se vê novamente no Instagram da Papo de Preto, no mesmo horário, às 8 horas. Obrigada por vocês que ficaram comigo até agora.
Vamos construir. Quem puder financiar, ajudar a financiar Quilombo Longa, tá aí na página o Pix, as contas que vocês podem ajudar. E aí vai também ver as outras páginas que eu falei, certo? Vou colocar a frase no Facebook e no Instagram. Mas pode assistir, Carmen, vou deixar salva. Curtir, fazer o curso, financiar o Núcleo Oscar Devereux de Audiovisual, a Descobrindo a História Preta, a Casa Imersa, a Quilombo Longa, porque a gente também tá tentando fazer algo que não é fácil, porque o nosso povo não se financia. Menina, transformar em podcast, já me pediram muito, eu ainda tenho que aprender a fazer isso. E a gente também tem que, sabe, ajudar a construir mesmo nossas coisas, porque não é fácil. Não é fácil. Agora mesmo eu vou fazer essa atividade com os meninos, aí já vai gastar dinheiro, já vai dispor de tempo, você já vai ter que deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Então a gente precisa se ajudar, sabe? E aí a gente vai construindo juntos. Obrigada por estarem aqui. Beijo pra vocês. Poder para o povo preto. Um buto. Até quinta-feira.